Olá, meu nome é Júlia Galvani, este é o quadro Pioneiros de Luz e hoje eu tenho o prazer de entrevistar o pastor José Maria Barbosa. Bom dia, pastor. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Ok, bom dia. Obrigado pelo privilégio de estar sendo entrevistado por vocês. Vamos ver como vai sair a entrevista. Muito bem. Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história de vida e o ministério do pastor José Maria. E eu queria começar perguntando para o senhor que nos contasse um pouquinho ali da sua infância. Então, onde e quando o senhor nasceu? Quem foram seus pais e seus irmãos? Nasci na cidade de Patos, Paraíba, 8 de outubro de 38. Meu pai, Sileno Silva, bancário do Banco do Brasil. A minha mãe, Cleonice Silva, doméstica. E, como eu disse, nasci em Patos, na Paraíba. Eu gostaria de ligar um fato interessante. Quando eu estava preparando meu passaporte para ir para o Peru, a pessoa que estava digitando lá, colocando todos os dados, disse: é interessante. O senhor nasceu em Patos e vai trabalhar no Peru. Então, é um item interessante que eu sempre guardo na memória. É verdade, pastor. E o senhor teve irmãos? Olha, 15 irmãos. Somos uma família de 15. Os homens José Maria, Manuel, Aniel e Ismael. As meninas, Cleonice, agora vai ser difícil. Maria José, Lúcia, Cristina, Cleonice, Eunice, Vera. Tá bom. Pastor, fale um pouquinho como foi a sua infância ali na cidade de Patos. O senhor nasceu na cidade ou foi no ambiente rural? Como que foi a infância? Bom, logo depois do nascimento, meu pai, que trabalhava no Banco do Brasil, ele foi mandado trabalhar em Natal, então eu me criei na cidade de Natal, junto da praia. Fantástico para mim. Então, nasci em Patos e cresci na cidade de Natal até os 14, 15 anos ali, gostava muito da praia, até hoje. Né? E ali fiz o curso primário, na cidade de Natal. Ok. Depois daí, como não estava passando de ano, passei 2 anos sendo reprovado, aí meu pai me mandou para o Educandário Nordestino Adventista, em Belém de Maria, Pernambuco. Ali passei 4 anos. Então, fiz o que era o ginasial. A sua família já era adventista quando o senhor nasceu? Não, ninguém na minha família era adventista. Meu pai, como trabalhava no Banco do Brasil, tinha um conhecimento com o agente de carro Dodge. A esposa desse agente era adventista e o filho dela tinha ido estudar no ENA. E como eu não estava indo muito bem nos estudos, meu pai decidiu que seria bom eu experimentar o internato. Então, fui para o Educandário Nordestino Adventista, lá em Belém de Maria, Pernambuco, onde fiz o ginasial. Né? Interessante, pastor. E foi ali que o senhor conheceu a mensagem adventista? Exatamente. Aí passei quase um ano, no final do primeiro ano, que estava como aluno interno, então fui batizado pelo pastor João Bork. Aí de lá para cá, né, adventista, todos os outros anos. Quantos anos o senhor tinha quando foi batizado? 15 anos. 15 anos. 15 Ok, anos, exatamente. muito bem. Então, pastor, o senhor fez o ginásio ali no ENA, e depois onde que o senhor fez o ensino médio e como que surgiu o desejo de fazer teologia? Sim. Então, fiz o ginásio no Educandário Nordestino Adventista, vim para São Paulo fazer o científico, no IAE,
E no meio do curso, naturalmente, com aquela permanência no ENA e recebendo as instruções todas da igreja, então decidi, o pastor pediu, inclusive, uma autorização dos meus pais para que eu fosse batizado, e eles autorizaram com muita alegria. Depois, fiquei aquele, como se diz, o ginasial no ENA, e depois fui para fazer o científico no CAB, né? Que hoje é o Instituto de UNASP São Paulo. Exatamente. E aí fiz o científico. E uma coisa interessante é que desde o final do ginasial até o curso científico e depois, como temos uma família muito grande, meu pai tem uma família muito grande, ele disse, você vai ter aí que se virar, e a igreja apresentou para mim a comportagem. Não gostava, desculpa. Eu sou uma pessoa meio tímida, entrava uma, duas vezes no escritório da pessoa para ver o que ia falar, como ia cumprimentar, como ia apresentar o livro e assim por diante, mas o curso científico, desde o ensino médio, no caso científico, e a faculdade, eu paguei fruto do meu trabalho na comportagem. Olha só, que interessante. E qual foi o ano que o senhor começou a fazer teologia e o ano da graduação? A teologia foi 60 e 63, o ano da graduação. Ok, pastor. Então, nós já falamos um pouquinho sobre a sua família de origem. Agora, pastor, eu queria perguntar para o senhor sobre a família que o senhor formou. Então, como que o senhor conheceu a sua esposa e qual o nome dela? Perfeito. Então, a minha esposa estava fazendo, chamava naquele tempo o curso normal, né, para professora. Nós aí começamos a namorar. Ela saiu do colégio, o pai dela era pastor na cidade de Jacareí, pastor Emilson Rodrigues de Azevedo. E aí continuamos, ia fazer visitas eventualmente, né? Porque eu estava no IAE, em São Paulo, e ela morava em Jacareí. Qual o nome dela? Neuza de Azevedo Silva. Vamos dizer, a família Neuza Rodrigues de Azevedo. Uhum. E você sabe que o gaúcho adventista gosta de ser descendente de José Amador dos Reis, né? Vai ter sair uma tábua, será um quadro, aí estão lá todos, né? Aí vem a minha sogra, Dorina Prates dos Reis Azevedo, todo mundo tinha que ter reis para... Então, eu entrei numa família, eu que sou gentil, Bem tradicional. entrei numa família tradicional de Reis Azevedo. É interessante como o gaúcho mantém essa tradição, né, de sempre querer ser descendente de José Amador dos Reis. E num acampamento, uma vez em Santa Catarina, me encontrei com um gaúcho e disse, você é casada com a filha da dona Dorina? Sim. Ela é minha prima terceira, um negócio assim. É porque eu também sou descendente de José Amador dos Reis. Aleluia. É uma família muito grande, né? Pastor, qual foi a data do casamento e vocês tiveram filhos? 20 de fevereiro de 1963. Filhos, tenho Jussara, Cristiane e Daniele. A Jussara nasceu no Peru, como estava lá como missionário. A Cristiane nasceu em Brasília e a Daniele nasceu no Rio Grande do Sul. Ok, muito bem.
Você poderia contar um pouquinho sobre a contribuição da sua esposa ao seu lado, né, no ministério? Ela atuou em algum departamento da igreja? Não, ela tinha o que naquele tempo era o curso normal para professor, que já podia então lecionar. Ela fez o curso Uhum. normal e continuou por onde quer que eu fosse, naturalmente, exceto no Peru, porque como estrangeira ela não podia ensinar, Uhum. mas sempre como professora do ensino primário, na primeira Ok. série, ensinando a gurizada a ler. Então, sempre nos anos de ministério, onde quer que eu estive, ela também trabalhava. Muito bem, que Deus seja louvado pela atuação dela Amém. também, né, Amém. como professora na escola adventista. Amém. Pastor, agora nós vamos entrar aqui na parte do seu ministério à igreja. Então, quando e para onde foi o primeiro chamado? Pois eu estava no último ano de teologia e fui assistir um JA na igreja de Moema. Brasileiro que trabalhava lá no Peru, por coincidência, naquele programa JA, falou no trabalho dele lá no Peru. Isso era mais ou menos no mês de agosto de 63. Ele ia me formar no final do ano. E, ao contar a experiência dele, pastor Altino Martins, ele contava de como eram as aventuras no Peru, como era. Aí eu saímos da igreja, era lá na igreja de Moema, eu falei com a minha esposa, que tal você gostaria de enfrentar, que tal se nós fôssemos trabalhar lá no Peru? Ela disse, não, vamos. Então, aí escrevi carta para... primeiro para o campo ao qual eu pertencia, né, porque eu tinha ido do Nordeste, depois para a divisão sul-americana e também escrevi para a União Peruana, demonstrando o meu desejo. Passaram-se 2 meses sem receber nenhuma resposta e finalmente veio que eu estava sendo chamado para trabalhar em Lima, no Peru, como pastor auxiliar da Igreja Central de Lima. Agora, você poderia fazer para nós um breve resumo dos locais, né, cronologicamente, por onde o senhor passou, o ano e os Sim. locais. Então, primeiros 6 meses como auxiliar do pastor da Igreja Central de Lima. Se hoje eu pudesse fazer uma recomendação àqueles que estão se formando, eu recomendaria que os primeiros 6 meses fossem auxiliar de um pastor com experiência, para ir mais ou menos condicionando o seu comportamento, as atitudes, o que fazer e o que não fazer. Foi uma escola excelente estes 6 primeiros meses sendo auxiliar do pastor da Igreja Central de Lima. Depois, então, me deram um bairro que também pertencia ao distrito da Igreja Central, onde eu fui trabalhar, e ainda sob a direção, a orientação do pastor, e depois, no outro ano, fui para ser pastor da igreja de Surquillo, é uma das igrejas de Lima. Depois fui trabalhar na cidade de Chimbote, é o porto pesqueiro, principal porto pesqueiro do Peru. Você sabe que o Peru é um dos maiores produtores assim, de farinha de peixe. Agora você pode imaginar o cheiro, né, de tardezinha, depois que eles traziam o peixe, colocavam um montão de fornos e assim por diante. E nisso o senhor teve que aprender o espanhol também. Sim, sim, sim. Também, logo que cheguei, a União lá me colocou para, durante um mês, diariamente, eu e minha esposa recebíamos a aula de espanhol para não estar falando aquilo que não devia. As palavras, às vezes, são semelhantes, mas com sentido diferente nos países. Então, 6 meses eu passei
recebemos aulas e íamos 3 vezes por semana receber essas aulas, né, para não confundir palavras. Foi muito bom, muito útil. E daí em diante, como eu disse, passei 6 meses como auxiliar do pastor da Igreja Central de Lima, depois já fui cuidar de um distrito. Ok, pastor. Então, quanto tempo o senhor ficou no Peru e depois quando que o senhor voltou para o Brasil? Bom, então daí passei 7 anos no Peru. Uhum. Aí como auxiliar do pastor, depois como distrital. Fui distrital na cidade de Chimbote, que é o porto pesqueiro, principal porto pesqueiro do Peru. Uhum. E o Peru é um dos maiores produtores de farinha de peixe. Só que você tinha que dormir, né? Como tinha as fábricas de farinha de peixe, você tinha que tapar o nariz, porque não era muito agradável. Uhum. Fiquei lá 4 anos, depois fui para a cidade de Puno para trabalhar no departamento de jovens. Ok. Puno fica a 3.800 metros sobre o nível do mar, fica na beira do lago Titicaca. Toda aquela família de Fernando Stahl, toda a história dele, Uhum. os Uros. Tive o privilégio de ficar ali 2 anos na direção do departamento jovem, Uhum. na maior altura, quer dizer, 3.800 metros sobre o nível do mar. Uhum. E depois aí me colocaram como pastor da cidade de Arequipa, que é a maior cidade depois de Lima. Fui pastor da Igreja Central de Arequipa. E um Ok. item que eu gostaria de salientar é que eu fundei o menor clube de desbravadores ali. 6 meninos, 6 meninas, 12. Conselheiro, conselheira, 14. Secretário, tesoureiro, 16. E eu como diretor, 17. Bem pequenininho mesmo, né? Mas aquilo foi só a semente inicial. Depois o clube foi crescendo. Essa foi minha primeira experiência Uhum. Com os desbravadores. com os desbravadores, né? Uma tremenda escola. Então, Ok. passei naquela cidade aproximadamente 4 anos e depois recebi um chamado para voltar ao Brasil. Ok, pastor. E para onde que foi esse chamado? Para ser pastor da Igreja Central de Brasília. Vocês podem imaginar o início, um tremendo, lindíssimo edifício e uma igreja grande com 1.400 lugares. Imagina quantos membros assistiam. Porque eles construíram a igreja pensando já grande. Uhum. Eu trabalhei com o dízimo de 1.400, quer dizer, Nossa, muita coisa. 140 membros. Mas fomos crescendo pouco a pouco, saí lá, com o crescimento das pessoas se mudando para Brasília, o trabalho da igreja. Uhum. Tinha também que cuidar de Sobradinho. Então, foi um ministério muito enriquecedor. E aí eu tive a oportunidade de fundar o Clube Cruzeiro do Sul, que Uhum. no próximo ano vai completar 50 anos. Interessante. Esse foi um dos primeiros clubes do Brasil, pastor? Eu não sei se foi um dos primeiros clubes do Brasil, mas o potencial que tem esse clube, as pessoas que passaram por esse clube e onde estão, é uma verdadeira bênção na vida daqueles adolescentes e jovens. E Foi comecei... uma escola. Primeiro, eu disse, eu preciso escolher um nome. Eu não queria um nome assim muito
que ligasse a igreja, eu queria um nome aberto também, que fosse para a igreja e a comunidade. Ah, legal. Então, um dia eu estava saindo do meu carro e parei na descida para a igreja, olhei para o céu, era aqueles dias anteriores que eu tinha que apresentar à comissão o nome do clube. Havia Constelação do Órion, Clube dos Gravadores Órion, Cruzeiro do Sul. Nossa! Cruzeiro do Sul está no hino, está na bandeira. Então, foi aceito com muita alegria. E eu creio que o próprio nome era aberto para a comunidade e também para a igreja. Às vezes, nós colocamos um nome no Clube dos Gravadores muito igrejeiro, então alguns que não são adventistas não querem se identificar com aquele nome. E no Clube Cruzeiro do Sul também foram atraídas crianças, adolescentes de fora. Sim, também. Eu comecei e trazia, para dar uma noção de grupo, eu tinha a igreja de Sobradinho, que fazia parte do meu distrito. Então, cada 15 dias eu colocava 14 juvenis na Kombi, 14 na Kombi, e trazia para dar uma noção de grupo ao Clube Cruzeiro do Sul. Depois, como fomos crescendo, aí separamos, Sobradinho tem o seu clube e nós ficamos ali na Igreja Central com o Clube Cruzeiro do Sul. Ok, pastor. Depois de Brasília, qual foi, então, o próximo chamado? De Brasília, eu fui para o Rio Grande do Sul. Fui chamado como diretor de jovens. Uma experiência excelente, o pessoal gaúcho altamente ligado à sua origem, à origem dos pioneiros. E ali, como é que se diz, trabalhamos para preparar a liderança. Eu não tinha pressa em crescer. O plano era eu tenho que preparar a liderança, porque muitas vezes alguém ouvia de que o clube é clube com adolescente e entrava no barco, mas não sabiam que rumo tomar. Então, eu digo, nenhum clube começa sem antes ter a diretoria preparada. Então, é uma coisa que desenvolvi muitos cursos de liderança em diversas regiões, né? O principal era o seguinte: diretoria preparada. Ok, agora você pode tomar o rumo que quiser, dentro dos parâmetros dos desbravadores e assim por diante. Então, foi uma experiência excelente, tanto com o Clube de Desbravadores em Brasília, como também de Sobradinho e assim por diante. Ok, pastor. Agora, você pode continuar. Deixe-me falar sobre os desbravadores. O clube é a melhor escola de líderes que nós temos na igreja, porque pega justamente aquela idade, 10 a 15 anos, que estão formando ideias, a ideia de lealdade, de obediência, de fazer as coisas, fazer acontecer, de se empenhar mesmo. Olha, a gente não pode imaginar como estamos construindo na mente do juvenil alguma coisa que não serve somente para ele ser desbravador, mas em qualquer função na qual ele estiver, em qualquer lugar, o que for, para o que ele seja chamado, ele tem diretrizes para fazer escolha e os caminhos também para tomar. Com certeza, pastor. E depois ali do Rio Grande do Sul, como departamental de jovens, qual foi o próximo local? Fui para São Paulo. A Associação Paulista me chamou, mas é um item no Rio Grande do Sul. Eles têm lá o que chamam a Toca, um terreno que foi doado para a igreja, que
quase uma caverna, um lugar espetacular. Até hoje é um lugar onde, quando se quer fazer concílios, grandes reuniões, o pessoal chama lá a cova, a caverna, mas um lugar lindíssimo. Então, não era nenhuma dificuldade ter os locais para cursos de liderança e preparar ali o Rio Grande do Sul. Não? De lá recebi o chamado para ir para a Associação Paulista. Aí o pessoal falava assim, quem é que vai rejeitar um chamado para São Paulo? Eu digo, para mim, qualquer lugar. Eu estive no Peru, estou com vocês agora, vou para São Paulo. E depois de demonstrar ali trabalho, etc., depois de 1 ano e meio, aí eu falei com o tesoureiro, com a direção da Associação Paulistana, para que gostaria de estudar na Andrews. Em São Paulo, o senhor também trabalhou com os jovens. Trabalhei no departamento de jovens. O pastor José Silvestre era o pessoal que tinha nascido para lidar com desbravadores. Trabalhamos juntos e era um verdadeiro assim, a multiplicação dos clubes de desbravadores, mas a gente estabeleceu: nenhum clube funciona sem que antes a diretoria receba todas as instruções, um final de semana, um curso de 40 horas, etc., para saber como conduzir os desbravadores. Então, fiquei ali, na Paulistana. 1 ano e meio depois de trabalho, pedi ao tesoureiro para ir estudar na Andrews. Fazer o mestrado. Então, fazer o mestrado. Ele disse, não, pode pedir. Eu até estava pensando em falar com você. O pastor Horácio Targas, tremendaço. Então, passei 1 ano e meio fazendo mestrado em liderança lá na Andrews. Voltei como pastor da Igreja Central Paulistana. Próxima pergunta, qual é? Ok, pastor. O senhor pode continuar até a aposentadoria. Oh, nossa! Os locais para onde o senhor passou. Ok. Pastor da Igreja Central Paulistana. Um potencial humano entre os anciãos. Meu antecessor, pastor Sérgio Schaeffer, um tremendo líder em preparar a liderança. Nossa! Um ancianato altamente qualificado para a função. Passei ali 2 anos, aí fui chamado para a União como diretor de jovens. Deixa-me falar um pouquinho mais da associação da Igreja Central Paulistana. Ali havia o clube, mas, como eu disse, um potencial humano muito grande. Aí voltei ao departamento de jovens na União Central. Que era de São Paulo, não, era do Mato Grosso até o Rio Grande do Sul, depois foi se dividindo. Nossa, era bem grande, né? E como eu gostava e acreditava nisso, eu preparava a liderança, preparando a liderança desses lugares para nenhum clube funcionava sem que a liderança estivesse sido qualificada para saber sempre que rumos tomar. E tinha ali como colega o pastor José Silvestre, uma figura excelente. Eu acho que desde o nascimento ele já tinha, e também no coração, o Clube de Desbravadores, uma pessoa excelente como colega no trabalho dos desbravadores. Então, fiquei ali na União, 4 anos, na União Central. Era a União
sul brasileira, depois se dividiu, foi se dividindo, né? Porque E a atual central. a atual central, quer dizer, pegava do Mato Grosso até o Rio Grande do Sul, uma extensão tremenda, aí, felizmente, foram dividindo, né? Então, como eu disse, fui aí para a União Central, e depois fui para a Divisão Sul-Americana. Também como departamental de jovens. Como departamental de jovens, e em Brasília, 12 anos à frente do departamento. E, naturalmente, quando você tem, hoje, infelizmente, está dividido aí desbravadores e jovens, mas quando você tinha os dois grupos, jovens e desbravadores, o tempo era muito escasso. Então, a minha preocupação era preparar a liderança. Eu não tinha muito tempo para... gostava mais de acampamentos do que de cursos de liderança, não. De congressos. Muito congresso jovem, mas eu preferia mais os acampamentos, porque está mais à vontade, brinca com o pessoal, e também, claro, era um fator de liderança para o pessoal que estava assistindo. Então, muitos acampamentos, e fiquei aí na União Central. Na divisão, né? Você estava falando. Na divisão. Isso. Aí, da Divisão Sul-Americana, e fiquei 12 anos na Divisão Sul-Americana. Legal, pastor. Justamente nesse tempo que estava, sabe, assim, florescendo o desejo da igreja de cuidar dos seus adolescentes, juvenis e jovens. Então, a maior parte do tempo não era assim, semana de oração ou congresso, era curso de liderança. Então, vários clubes foram sendo abertos nesse período, né? E que o senhor se incentivou bastante. E quando visitava os campos, o meu contato era com a liderança, porque eram muitos campos, muitas associações, uniões. Eu gostava, naturalmente, de estar com os jovens, semanas de oração, etc., conversar com eles, congresso, mas o meu tempo, a minha função era preparar a liderança, o que fazer para que esses jovens não somente permaneçam na igreja, mas possam se envolver também no trabalho da igreja, participar nas campanhas missionárias e assim por diante. Essa era a minha, vamos dizer, foi a linha principal que eu puxei durante meu ministério, fosse como campo local, união ou divisão. A minha preocupação, o meu foco principal era preparar líderes. Preparar líderes. Ok. E depois, o senhor trabalhou em mais locais depois de passar pela divisão? Passei 12 anos na divisão. Fiquei 12 anos na divisão. Tempo excelente, com acampamentos, cursos de liderança. Eu sempre valorizei muito o curso de liderança, porque com o crescimento explosivo aí dos clubes, dos jovens, eu não tinha tempo de estar, vamos dizer, com esse grupo, mas estava com os líderes. Passei 12 anos na divisão. E foi ali que o senhor se jubilou ou teve outros locais ainda? Depois disso aí, me chamaram, o pastor Euler me chamou para se preparar a pastoral universitária aqui da Universidade Adventista. Do NASP. Cris Camp. Tá. Aqui, Engenheiro Coelho. Hortolândia, em São Paulo. NASP, Hortolândia, e o NASP, lá em São Paulo. Preparar pastoral universitária. Que assistência espiritual, que orientação nós íamos dar aos alunos.
Então, passamos o primeiro ano, como se diz, só dando aqueles voos para reconhecimento do que realmente estava sob minha responsabilidade e dividir trabalhos com os colegas. Depois disso aí, naturalmente, uma ou outra vez dava uma aula de Bíblia, mas estava também ligado ainda, né? O pessoal me chamava muito para os cursos de liderança de jovens, mas a nossa função era alcançar como manter o jovem adventista, não universitário adventista, talvez seja um pleonasmo, mas e também os alunos não adventistas. O que nós vamos dar nas aulas de religião, como era chamado. Tudo isso aí, então, estive durante esse tempo, que foi um pouco mais de 4 anos, na pastoral universitária. Ok, pastor. E depois o senhor foi para mais algum local ou foi ali mesmo que o senhor se jubilou? Então, como eu disse, eu entrei num campo totalmente, quando eu saí do departamento de jovens, você usa uma linguagem, aí na pastoral você está entre jovens universitários, entre professores universitários, aí você tem que medir a sua linguagem, não é? Tem uma linguagem mais empolada, mais rica, e eu não... Eu digo, eu tenho que ser natural, não forçar aquilo que eu não sou. Sim. Mas procuramos fortalecer a questão das aulas de Bíblia, abrindo temas que estavam também dentro vamos dizer, deste círculo religioso, a formação do caráter, a escolha da profissão e assim por diante, sem forçar, porque uma coisa é você pegar jovens até 18 anos e que estavam com o curso, naquele tempo científico, né, o segundo grau, e a outra é quando você entra na faculdade. Aí a liberdade é ampla de você aceitar, não aceitar, de você levantar a mão, perguntar, discutir, divergir. É outra faixa etária, né? Exatamente, a faixa etária. Então, foram anos de aprendizado. Estive aí, o pastor Euler que me chamou, e sempre trabalhamos juntos para ver o que é que ele queria, e nós, pouco a pouco, colocamos essa mudança, tornando as aulas de religião, vamos dizer que religião, mas colocavam em cada ano um nome diferente, mas com um roteiro para poder ajudar esses jovens na área religiosa, na área cristã, vamos dizer, durante seus anos de faculdade. Ok, pastor. E foi nessa função que o senhor se jubilou, ou o senhor atuou em mais funções depois da pastoral universitária? Depois da pastoral universitária, você diz, olha, já está bom, já passaram os 45 minutos do segundo tempo. Já joguei os 90 minutos, né? Primeiro tempo e segundo tempo. Então, é hora de substituição e assim por diante. Por isso, parei na hora certa. Qual foi o ano da jubilação? Foi 2004. Muito bem. 2004. 2004. Pode ser que tenha sido até depois, eu nem me lembrei disso aí, mas não me lembro muito bem. Mas o pessoal dizia, olha, queremos manter você, mas de uma maneira diferente. Ok, então, creio que foram, no total, 42 anos de trabalho. Olha, ok, pastor. 42 anos de trabalho, creio que saí na hora certa. Então, estou contente com aquilo que Deus me concedeu,
mas uma área que sempre salientei desde o início no departamento de jovens é preparar a liderança. Pastor, ao longo desses 42 anos de ministério, né, qual que o senhor consideraria que foi o seu legado, né? Como que o senhor se sente que foi usado por Deus? Eu creio que na área de desbravadores, na área de liderança jovem, como eu disse, eu não estava entre congresso e curso de liderança, eu ficava com curso de liderança. Então, percorrendo aí todo o território, preparando líderes, porque na época não tinham muitos clubes, né, aqui no Brasil. Clubes, eles tinham que lidar com os clubes aí, com essa idade de 10 a 15 anos. Os diretores de jovens, os pastores, com o pessoal que estava entrando nas faculdades depois dos 16, 17, 18 anos, como lidar, como alimentar espiritualmente esse grupo, realmente é um grande desafio, até hoje é um desafio você falar para os jovens. Então, isso o meu legado, não sei se poderia chamar legado, mas o que eu procurei incutir na mente dos meus colegas era preparar líderes. Não ter pressa sem que houvesse um grupo que recebeu todas as instruções para saber como conduzir o exército, por onde, como trazer resultado e assim por diante. Ok, pastor. Uma informação importante para a gente registrar aqui, qual foi a sua data de ordenação? Ordenação, eu fui ordenado no Peru no meu 4º ano de trabalho, em 1968. Ok. Pastor, você poderia nos contar brevemente uma história que aconteceu na sua vida ou no seu trabalho que o senhor viu a mão de Deus? Eu não sei se eu poderia assim, pensar um item, mas eu vi a Deus, vamos dizer, no total das minhas decisões. Eu não dizer isso aqui foi um ponto altíssimo. Eu creio que quando, no último ano de liturgia, falei com a minha esposa e vamos para o Peru. Eu creio que aí foi um item muito importante, foi enriquecedor para nós. Passamos 7 anos trabalhando no Peru. E o senhor viu que Deus estava dirigindo, né? Deus estava dirigindo, sabia que alguns anos depois eu iria estar na divisão sul-americana, e eu creio que, dessa maneira, eu creio que Deus dirigiu. Muitas vezes, no momento, você não sente, não sabe se é o melhor. Mas se você pediu a direção de Deus, tenha calma em seguir o que Deus diz, e depois vai se configurando, né, abrindo-se tudo para mostrar como Deus dirigiu sua vida, como realmente aquela foi a melhor decisão naquele momento. Verdade, pastor, é um passo de fé, né? E a gente só vai enxergar isso depois, olhar para trás. É verdade. Pastor, o senhor teria, por exemplo, um mentor, um conselheiro que o ajudou ao longo desses anos, talvez ali no início do ministério, alguém que o ajudou? Um bom companheiro era o pastor Bulhon. Nós somos vizinhos na divisão sul-americana. Havia um americano que de vez em quando vinha aqui, o pastor Malcolm Allen, australiano, muito bom. A gente se sentava junto, eu falava bastante pelo telefone. Quando as decisões, eu creio que implicava mais tempo, mais envolvimento de pessoas, o número maior de pessoas neste evento ou nessa campanha, aí eu sempre procurava a voz ou a sugestão dos meus colegas, às vezes de outro departamento, né? O pastor João Bolso foi o meu presidente durante vários anos, é uma beleza de pessoa em aconselhar. Então,
nunca tomar essas decisões importantes sozinhos. Não, fui eu que pensei. Não, sempre tinha 2, 3 que eu conversava, então fazia as mudanças que eles tinham sugerido e assim por diante. Na multidão de conselhos, a sabedoria, né? Exatamente isso. Ok, nós já estamos aqui encaminhando para o final da nossa entrevista, pastor. Conte-nos, após a sua aposentadoria, onde que o senhor mora hoje, se o senhor está envolvido em alguma atividade. Depois de trabalhar todos esses anos, falando com a minha esposa, eu terminei meu trabalho lá na pastoral universitária, então viemos morar aqui em Engenheiro Coelho, compramos um terreno e construímos, estamos aqui agora usufruindo, não sei se é bem essa palavra, mas usufruindo da aposentadoria. Da aposentadoria, né? Sentimos, às vezes, falta do grupo, né? Mas continuo a minha área de preferência liderança. Item liderança. E dentro do departamento, eu acho que era um pouquinho mais desbravador do que JA. Se eu colocasse 55% desbravador e 45% de JA, que eu tenho que dividir. O Clube de Desbravadores se constituiu numa escola de formação de líderes fantástica mesmo, fantástica. Deus seja louvado, pastor, né? Por esse grande crescimento, e hoje continua muito forte, né? Continua fortíssimo, crescendo. Qual o seu verso favorito da Bíblia e por quê? Também pode mencionar o hino favorito. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Às vezes nós queremos fazer o mais, não? Esquecemos do primeiro. Confiar no Senhor e o mais Ele fará. Sabe que eu não tenho assim preferido. Eu estive na época da divisão em que colocamos muitos cânticos, não é? Esse foi um item para jovens, é um item importantíssimo, a questão da música, os cânticos, os corinhos, como nós chamávamos. Então, não poderia... Pode ser o que o senhor gosta, não precisa ser o favorito, né? Poder do amor. Poder do amor. O poder do amor. Esse sempre... Às vezes estou fazendo as coisas e estou cantarolando. Ok, pastor. Quais as suas palavras finais para deixar para quem for assistir esse vídeo? Pessoal, nada acontece por acaso e nada acontece se você não se puser em campo. Não fique apenas orando, jejuando. Senhor, responde-me. Você tem que tomar a iniciativa, tem que dar o primeiro passo, tem que se envolver corpo e alma mesmo, não desistir se esse seu plano sofreu uma interferência ou existe um obstáculo. Põe aquilo em mente até à medida que você se aproxima do final, vai se configurando os resultados e você vai se sentindo satisfeito. Então, esforço, oração e a direção de Deus para que nosso ministério seja uma bênção, especialmente para os nossos juvenis e jovens. Amém. Pastor, queria muito agradecer por ter dedicado um pouquinho do tempo dessa manhã aqui para contar o seu testemunho aqui para o Centro White. E que Deus seja louvado, pastor, por tantos anos de ministério, pela maneira como ele conduziu sua vida ali, o chamou, né, para
para ser um adventista, para fazer teologia, e com certeza o senhor foi muito usado, e que ele continue te abençoando, pastor. Muito obrigado, muito obrigado. Deus abençoe a todos, meu abraço a todos. Né? Amém. Tchau, pastor, um feliz sábado.